Olá pessoal, meu nome é Marcos Adriano, eu sou da InfoJúnior UFBA e essa é a nossa capacitação de JavaScript. E o que é que iremos ver nessa capacitação? Bom, eu trouxe alguns pontos aqui e vocês podem olhar na descrição, a gente vai colocar onde cada ponto desse ocorre no vídeo. Então você pode tanto ver o vídeo todo, quanto ir em um assunto diretamente, ok? Então, nossa recomendação é que você veja o vídeo todo e depois utilize cada ponto dele como consulta, ok? É só ir lá na descrição e clicar no momento do vídeo, beleza? E o que é o JavaScript? Bom, eu peguei essa definição aqui do Mozilla, que é: JavaScript é uma linguagem de programação leve, interpretada ou compilada, just in time, com funções de primeira classe. Embora seja mais conhecida como linguagem de script para páginas web, muitos ambientes e navegadores também a usam, como Node.js, Apache CodeDB e Adobe Acrobat. Bom, dessa sopa de letrinhas aqui, o que mais importa pra gente é: JavaScript é uma linguagem de programação muito flexível e a gente consegue utilizar ela tanto como linguagem de script para páginas web, o nosso front-end, onde a gente consegue dar dinamicidade ao site, tá bom? Então, normalmente, tudo que você vê, ou a maioria das coisas que você vê se movendo numa página web é JavaScript, tá bom? Uma mensagem de erro na tela, alguma barra carregando, coisas desse tipo, normalmente são código JavaScript, ok? Além disso, a gente também consegue utilizar o JavaScript no nosso back-end, com Node.js ou essas outras duas opções aqui. Aqui na InfoJúnior a gente utiliza JavaScript tanto no front-end quanto no back-end com Node.js, ok? Se você não entende o que é front-end e back-end, um resumo rápido seria: front-end é a parte visual do site, né, o layout, HTML, CSS, JavaScript, e o back-end é onde processamos dados, informações, questão de acesso ao sistema, coisas do tipo, tá bom? Caso não tenha ficado claro, logo logo vocês estarão aprendendo esse termo melhor, ok? Bom, então a primeira coisa que iremos ver aqui são as variáveis, ok? Primeiramente, uma variável é um espaço alocado na memória para manipulação de dados. Então, a gente utiliza a variável na programação para lidar com os dados de uma forma abstrata, vamos dizer assim, né? A gente não sabe quais os dados que serão tratados no sistema, a gente não sabe quais os dados que o usuário vai digitar, por exemplo. Então, a gente utiliza esse recurso chamado variável para tratar esses dados, né, de uma forma abstrata, ok? E algumas características das variáveis. Uma variável, ela possui um nome, que a gente utiliza para identificar ela. Por exemplo, você quer tratar um dado que é a data do nascimento do usuário. Então, você pode chamar essa variável de data nascimento, ok? Ela possui um tipo, pode ser, no JavaScript a gente tem esses principais tipos aqui, que é number, que é um número, string, que é uma cadeia de caracteres, e boolean, que é verdadeiro ou falso, ok? Qual a diferença entre eles? Basicamente, o tipo de operação que você vai fazer e a forma que você vai utilizar, ok? A gente vai dar alguns exemplos aqui, então não se preocupem. E ela possui um valor, ok? Ela possui valores literais, como 5, que é um número, Marcos Adriano, que é uma string, cadeia de caracteres, tá bom? Uma string, ela sempre vai vir com aspas, simples ou duplas, ok? E boolean, que pode ser verdadeiro ou falso, true ou false, ok? Nós também temos esses valores aqui, que são valores especiais. O undefined é quando a gente não definiu o valor da variável, ok? Então ela começa como undefined. E null, que é utilizado para expressar o valor nulo mesmo, ok? Bom, agora vamos para a parte prática. Eu estou aqui na tela do Google Chrome e eu vou abrir aqui o Personal Elemento, ok? Eu vou vir aqui em Console e nós vamos usar isso aqui para codar em JavaScript, ok? Primeiramente, vamos ver como se declara uma variável em JavaScript. Então, a primeira forma que nós veremos aqui é a const.
minha constante olá igual a 5, ok? Essa forma aqui é a forma que nós usamos para declarar constantes no JavaScript. O que é uma constante? É um valor que ele não vai mudar. Então, se eu chegar aqui e tentar mudar ele, eu não vou conseguir, ok? E para que você vai usar ele? Bom, imagina que você tem um valor no seu código que você sabe que não vai mudar. Por exemplo, pi igual 3.14. Bom, você vai usar pi para fazer operações matemáticas no seu código e você sabe que ele nunca vai mudar. Então você pode utilizar ele e você pode inclusive fazer operações com ele. Pi vezes 6, pi vezes 7. Então, caso você não queira ter a preocupação dessa variável mudar no seu código, você simplesmente declara uma const e a utiliza normalmente. Outra utilização bem comum do const é para a declaração de arrays e objetos. Então, quando eu tenho um array, geralmente eu quero declarar ele como constante, mas a gente vai ver o motivo e o que são arrays e objetos um pouco mais para frente também, ok? E outra forma de se declarar variável é utilizando a palavra reservada let. Então, let a igual a 5. Diferente do const, eu posso mudar o valor de a quantas vezes eu quiser. Então, nós temos o const e o let, e as duas têm essa forma, né? Palavra reservada, nome da minha variável, que é um nome arbitrário, que você pode usar qualquer nome. Existem algumas regrinhas de você não pode usar número no início, você não pode usar símbolos, a não ser underline, mas vocês podem ir aprendendo aí enquanto praticam, ok? E aqui eu estou atribuindo já um valor para ela, ok? Se eu quisesse deixar ela sem valor, eu poderia dizer a igual a null, por exemplo, ok? Bom, a gente também tem outra forma de declarar, que é a var, porém é uma forma que caiu em desuso, tá? Não é mais tão recomendado que você use essa forma var, mas eu sugiro que você dê uma pesquisada qual a diferença entre var e let. Mas sugerimos que você sempre utilize let, ok? Ok. Então, a gente pode fazer operações matemáticas com as variáveis. Então, eu vou declarar aqui x igual a 6, vou declarar y igual a 7, e agora eu vou somar x mais y, ok? X mais y, 13. Também posso x menos y, x dividido por y, x vezes y. Então a gente consegue fazer essas operações matemáticas aqui, tá bom? Porém aqui eu só usei números até agora, não é verdade? Mas como eu falei antes, existem tipos de variáveis, né? E um deles é o string, que eu posso utilizar para declarar meu nome, por exemplo. Nome igual a Marcos, let, sobrenome igual a Adriano, ok? E uma operação que a gente pode fazer é a chamada concatenação, em que eu posso unir uma string com outra. Eu vou primeiramente unir a string Marcos com um espaço em branco e depois vou unir com o sobrenome, formando Marcos Adriano. Eu também posso pegar o resultado desse valor e salvar em outra variável. Por exemplo, let nome completo. E aí nós temos nome completo, Marcos Adriano, ok? O que eu estou fazendo aqui para voltar aos comandos anteriores é apertar para cima, tá bom? Seta para cima, você consegue ver o que foi feito antes, ok? Ok, agora vamos ver um recurso muito importante da linguagem de programação, que são as funções. Uma função nada mais é do que uma estrutura de código que a gente utiliza para processar alguns valores, ok? Vamos ver isso na prática? Para declarar uma função em JavaScript, eu utilizo a palavra reservada function, dou um espaço e digito o nome da função. Nossa função aqui vai ser olá, mundo, ok? Abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves, vou segurar Shift e dar 2 Enter aqui para conseguir descer sem enviar esse valor, né? Shift Enter para conseguir dar esse espaço aqui, ok? E eu vou retornar olá, mundo, ok? E o que é que nós temos aqui? Basicamente, palavra reservada da função, nome da nossa função,
E o que é que essa função faz? Fica dentro das chaves. Essa função, ela retorna a frase olá mundo, ok? Isso aqui é uma palavra reservada que é o retorno da função. Okay? E o que acontece? A gente pode chamar essa função assim, olá mundo, e ele retorna olá mundo, ok? Olá mundo. Outra coisa que podemos fazer com a função é receber parâmetros. Então eu poderia, por exemplo, receber um nome da pessoa e aqui, ao invés de dizer olá mundo, eu vou dizer olá mais nome da pessoa. Ok? Então eu vou, esqueci do return, vou retornar olá mais o nome da pessoa. Então novamente eu posso usar saudar aqui, mas agora eu tenho que passar um parâmetro para essa função. Então eu vou dizer, vou passar o meu nome, Marcos, ok, olá Marcos, beleza? Então esse são os usos mais comuns de uma função. Você passa algum parâmetro para ela, faz algum processamento dentro dela e retorna alguma coisa, ok? Essa função ela só recebe um parâmetro, mas ela poderia receber mais de um parâmetro, ok? Por exemplo, uma função soma que recebe dois valores x e y e retorna a soma dos dois valores. Ok? O número de parâmetros vai ser basicamente dependente da necessidade que você tem. Ok? 5 mais 6. Ok? A gente também poderia enviar variáveis para ir. Ok? Let A igual a 7. Let B igual a 12. Soma A com B, ok? Então perceba que a programação é muito disso, junção de várias coisas. Então, à medida que a gente for aprimorando, a gente vai juntando todas essas coisas em uma só, ok? Tenta pensar em mais funções que você pode fazer, uma função de multiplicação, uma função de subtração, uma função de dobrar o número. Vamos ver agora outro recurso muito importante na linguagem de programação, que são as condicionais. Okay? O que é uma condicional? É basicamente uma estrutura que verifica se determinada expressão é verdadeira e se ela for verdadeira, você faz alguma coisa. Por exemplo, eu quero verificar se... eu vou declarar uma variável aqui antes chamada senha. Okay? Senha 1, 2, 3. Okay? E eu quero verificar se a senha que o usuário digitou ela é forte o suficiente para o nosso sistema, né? Ela é válida. Digamos que para o nosso sistema uma senha válida é uma senha de 6 ou mais caracteres, ok? Então eu posso usar senha, e aí eu vou usar um recurso aqui que é meio que um spoiler da capacitação de objetos, mas você só precisa entender que isso aqui vai retornar a quantidade de caracteres da nossa variável senha, ok? Deixa eu tirar aqui até para você ver. Senha.length retornou 3, tá vendo? Porque tem 3 caracteres, ok? Voltando lá para o nosso if. Se senha.length for menor que 6, que é a quantidade de caracteres mínima que o nosso sistema permite, a gente vai dizer que console.log usuário, sua senha é muito fraca. E aí ele dá essa condição, sua senha é muito fraca, ok? Se outra coisa que a gente pode fazer é dar um se não, ok? Se não, console.log sua senha é boa, ok? E aí, esqueci de fechar. Opa. Eu vou mudar aqui o valor da senha. Agora vai ser um valor de
Marcos, meu nome, tem 6 dígitos. Agora, se eu der para cima 2 vezes e voltar para a mesma condição anterior, agora ele vai dizer que sua senha é boa, ok? Então, essa é basicamente a estrutura do if. Se essa expressão for verdadeira, faça o que está aqui. Se não, faça o que está aqui, ok? O se não, obviamente, é opcional. Outra coisa que podemos fazer, eu vou limpar aqui, é concatenar expressões. Essa era a nossa expressão anterior, não é verdade? Então eu vou dizer que se não, eu vou fazer outro if, senha.length menor que 10. Lembrando, ele só vai vir para cá se ele não passar aqui, ok? Então, a gente já pode saber que para essa condição aqui ser verdadeira, ela tem que ser um número entre 6 e 10, né? 6 para cima e menor que 10, ok? E aí ele cai aqui. E eu vou botar aqui, sua senha é regular, ok? E eu vou botar um else console.log, sua senha é forte. Ou seja, a gente consegue concatenar esses if, ok? Se ele for menor que 6, vai cair aqui. Se ele não for menor que 6, ele passa para o próximo. E aí, ele verifica de novo. Ele é menor que 10, então faça isso aqui. Se não, faça isso cá, ok? Ok, eu vou dar aqui. Sua senha é forte. Vamos ver o valor de senha.length. Eu acho que ainda é Marcos, né? Pronto, tem 6 dígitos. Então ele caiu como sua senha é forte. Deu errado porque eu digitei length aqui errado, ok? Deixa eu trocar aqui. Não estou manjando dos inglês não, ok? Beleza? Sua senha é regular. Agora foi direitinho, porque ele 6 é menor que 6? Não. É menor que 10? 6 é menor que 10. Então, sua senha é regular. Se a nossa senha passar a ser voltar a ser 1, 2, 3 e eu apertar para cima 2 vezes, dar Enter, sua senha é muito fraca. Se a nossa senha passar a ter mais que 10 caracteres, sua senha é forte, ok? Então, essa é basicamente a estrutura do if-else. Existe outra forma de fazer condicional que também é muito conhecida e que se chama switch case, tá bom? Porém, eu vou deixar isso como uma tarefa aí para que vocês pesquisem. É uma forma muito simples e vocês conseguem achar muito fácil como fazer isso. Ah, Marcos, mas se é simples porque você não mostra. Então, é bom vocês já terem em mente que pesquisar é uma parte indispensável da sua trajetória como programador, como desenvolvedor, tá bom? À medida que a gente for crescendo o número de conteúdo, uma característica que vai se tornar bem visível é que vão existir várias e várias formas de fazer a mesma coisa. E é basicamente impossível eu mostrar tudo que a linguagem pode fazer para vocês em um único vídeo. Então é essencial que vocês pesquisem, ok? Tudo que eu mostrar aqui, o que eu der de ideias, de dicas, que só assim vocês realmente vão conseguir aprender a utilizar todos os recursos, os principais recursos que a linguagem lhe oferece, tá bom? Bom, agora vamos ver um exemplo aqui. Bom, primeiramente eu tenho uma função aqui, com o nome calcula, que recebe 3 parâmetros. Até aí, nada de novo, né? Porém, agora eu tenho um if aqui dentro dessa função. Então, como eu falei, a gente pode juntar as coisas na computação, não é verdade? Então, a gente tem esse if aqui e agora a gente está utilizando também um operador aqui para fazer uma verificação. E o que que isso aqui está fazendo, resumindo? Bom, aqui é uma função que recebe 2 valores
e uma operação, beleza? Essa operação, a nossa função, ela espera que seja um desses valores aqui, mais, menos, vezes ou divisão, ok? E a depender desse valor, a função ela vai retornar uma operação referente ao valor da operação daqui, ok? Então, o que está acontecendo aqui a gente está verificando se a operação é igual a mais, a gente retorna a soma. Se a operação é igual a menos, retorna a subtração e etc. Algumas peculiaridades aqui. Primeiramente, a gente não tem chaves, porque quando você tem só uma linha depois do if, você não precisa utilizar chaves, ok? Segundo, a gente não tem o else. Não sei se vocês repararam. Por quê? Porque quando você retorna um valor, a função ela vai acabar aqui, ok? Então, se ela bateu aqui e ela retornou esse valor, o que está abaixo dela não vai ser executado. Então eu posso fazer outro if aqui, normalmente, sem precisar do else. Por quê? Porque se chegou aqui, significa já que não passou por aqui, ok? Então, a gente vai passando de um em um, e caso a operação não seja igual a nenhum desses valores, ou seja, o usuário escreveu alguma coisa errada, a gente vai retornar simplesmente falso, ok? Então, vamos testar? Calcula 1, 2 e eu quero fazer uma soma. Ok, ele deu 3. Eu quero fazer uma subtração. Ele deu menos 1. Eu quero fazer uma multiplicação. Ele deu 2. Eu quero fazer uma divisão. Ele deu meio. E eu botei qualquer outro valor. Ele deu falso, porque não foi, ele caiu aqui, ok? Esse if aqui, ele tá abrangendo só esse retorno aqui, tá bom? Se a nossa função ela chegou até aqui, significa que nenhum desses ifs aqui foram verdadeiros, ok? Exemplo número 2. A gente tem agora uma função que basicamente resume tudo que a gente viu e tem mais algumas coisinhas. O que é que essa função faz? Dá uma pausa nela e tenta descobrir o que é que ela faz, ver se você consegue entender, que eu vou explicar agora, ok? Essa função ela recebe dois parâmetros, um deles é o horário e o outro é o nome, e o que ela faz é cumprimentar a pessoa a depender desse horário, ok? Então, a gente tem aqui tudo que a gente viu até agora com o acréscimo desse operador aqui. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está concatenando as expressões. Como assim? Ele está pegando essa expressão aqui, horas é maior que 5, e ele está fazendo um i. Ele está perguntando, horas é maior que 5 e horas é menor que 12? Esse é o operador i. A gente também tem o operador ou, mas ele não se aplica nesse caso aqui, tá bom? Então, horas é maior que 5 e horas é maior que 12, a gente vai dar bom dia. Se horas for maior ou igual a 12 e horas for menor ou igual a 18, a gente vai dar boa tarde. Se horas for maior que 18 e horas for menor que 24, a gente vai dar boa noite. Se não, se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, a gente vai dizer, vai dormir, ok? Lembrando que, qual é a condição que, quando é que isso aqui vai acontecer? Quando horas for maior que 24 ou horas for menor que 5, que são as únicas condições que a gente não colocou, né? Então, se não vai bater em nenhum desses, vai dormir, ok? E no final, ele vai retornar a saudação concatenado com o espaço, concatenado com o valor do nome, concatenado com a exclamação, ok? Vamos testar? Cumprimenta a pessoa. Eu posso dar tab aqui para não precisar escrever tudo, tá? Ok, horas, meio-dia, nome, meu nome, Marcos. Cumprimenta Marcos. Meio-dia, boa tarde, Marcos.
Cumprimenta Marcos às 10 horas da manhã. Bom dia, Marcos. Cumprimenta Marcos. Que horas são agora? São 4 horas. Às 4 horas vai dormir Marcos, ok? Ele caiu no nosso else. Se cumprimenta Marcos depois das 18, às 19 horas. Boa noite, Marcos, ok? Então, dá uma olhada nessa função, tenta entender ela toda, tá bom? Garante que você consegue entender ela toda antes de passar para o próximo ponto, ok? Pronto, vamos ver agora um novo tipo de dados, que é uma estrutura de dados que chamamos de array, ok? Eu vou declarar aqui meu array, ok? Meu array igual a isso aqui. Essa é a forma que a gente declara um array. E o que é um array? Um array é uma estrutura de dados que você consegue armazenar vários elementos, tipo esse aqui. Eu declaro ele dessa forma, eu consigo aqui até olhar ele todo, mas a gente não quer isso, a gente quer na verdade acessar algum elemento de dentro dele. E para isso a gente utiliza um índice que basicamente faz referência à posição de cada um dos elementos, ok? Então, esse índice começa de 0. Então, aqui na posição onde tem esse 1 aqui é a posição 0 do array. Ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu acessar aqui 0, ele vai mostrar o valor 1. Se eu acessar a posição 1, ele vai mostrar o valor 2, que é o que está aqui, ok? E eu posso usar esses valores referenciados da mesma forma que eu utilizava as variáveis. Eu posso, por exemplo, somar meu array 1 com meu array 0 e eu tenho a soma de 2 mais 1, que dá 3, ok? E se eu quisesse somar todos os valores? Bom, eu posso basicamente fazer 1 por 1, dessa forma, ok? Eu poderia até guardar em uma variável, soma array igual a isso aqui, e aí eu posso usar soma array, beleza? Porém, e se a gente tivesse mais elementos? A gente teria que sair somando todos eles, daria bastante trabalho, né? A gente poderia fazer dessa forma, mas daria muito trabalho. Felizmente a gente tem um recurso para conseguir fazer isso de forma mais simples, e são os nossas estruturas de repetição, ou loops, e basicamente a gente utiliza quando queremos fazer determinada ação várias vezes, né? Basicamente automatizar uma ação. Beleza, então eu vou mostrar o primeiro aqui, que é o nosso for. A sintaxe do for é basicamente essa: for igual a 0. Primeiramente eu declaro o ponto inicial de uma contagem. Eu tenho uma variável i, que ela vai começar do 0. Depois eu digo a condição de parada do i. E a minha condição de parada, eu posso botar aqui 10, por exemplo. E eu digo que o que é que vai acontecer com esse i. Eu vou dizer aqui i mais mais, que é basicamente dizer que o i vai aumentar um valor a cada iteração desse loop, ok? Eu posso botar aqui console.log e temos o nosso loop percorrendo de 0 a 9, ok? Ele está percorrendo cada valor e printando. Quando deixa de ser menor que 10, ou seja, quando o i chegar a 10, por exemplo, ele vai parar, ok? Então é como se fosse um enquanto i for menor que 10. Beleza? Então vamos fazer a nossa soma dos valores que a gente queria. Só que dessa vez utilizando o loop.
Eu vou botar a mesma coisa aqui, porém eu vou mudar aqui dentro e eu vou mudar a nossa condição de parada. Deixa eu apagar aqui e mostrar o meu array de novo. Meu array. Beleza. Meu array tem todos esses elementos aqui, né? Ele tem 12 elementos dentro dele. Então eu posso colocar o número 12 aqui. Porém, durante a execução de programa, a gente não vai saber qual o número que o array tem, né? Inclusive ele pode variar. Então a gente precisa de uma condição mais abstrata, né? De uma expressão mais abstrata. Então a gente pode usar aquela mesma operação length para pegar o valor, a quantidade de elementos dentro do array. Vou até mostrar para vocês aqui. Vou apagar isso aqui rapidão. Pronto. Meu array length, 12 elementos, tá vendo? Dá Ctrl Z. Ok, então a gente já está tudo certo aqui. Ele vai percorrer tudo e eu vou botar a mesma coisa só para olhar. Console.log. Dessa vez a gente pode, da mesma forma que eu fiz lá em cima, referenciar o array. Lembra que eu fiz aqui meu array 0, meu array 1, meu array 2? Agora eu posso fazer meu array i, porque aí ele vai percorrer cada um dos elementos e printar na tela. Vamos ver? Pronto, ele printou de 1 até 12, beleza? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar esses elementos. Deixa eu botar aqui meu array de novo. E eu vou declarar uma variável aqui chamada soma array, que ela vai começar com 0. E aí eu vou percorrer esse array e incrementar essa variável colocando soma array igual ao valor atual de soma array mais o valor de meu array neste momento do loop. Então ele vai percorrer cada um e ir jogando em soma array, ok? Meu array e aí a gente tem que a soma disso aqui é 78, beleza? Bom, vamos ver agora a nossa próxima estrutura de repetição, que é o while, ok? While significa enquanto, e o que ele faz enquanto a expressão dentro desses parênteses for verdadeira, ele faz o que tiver aqui dentro das chaves, ok? Então, eu vou declarar uma variável aqui, chamada x, por exemplo, ok? E enquanto esse x for maior que 0, ele vai dar um console.log no x, então vai começar pelo 10, e ele vai diminuir o x. Lembra do i++ que eu dei antes? O mais é para aumentar 1, o menos é para diminuir 1, tá bom? Então, a cada interação ele vai diminuir 1 do x e vai printar ele aqui pra gente. E aí, quando ele chegar, quando x for igual a 0, ele já não vai printar mais, ok? Faltou só dizer o que é o x, né? X igual a 10, beleza? Agora, só rodar. Pronto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O loop ele veio daqui até aqui. Esse 1 aqui é coisa do console, não faz parte do loop. Então, o que ele fez aqui foi basicamente printar isso tudo, tá bom? Existe um comando que você pode utilizar para parar a estrutura de repetição, seja o for ou o while. E esse comando é o break. Tá bom? Eu vou mostrar aqui que eu vou deixar aqui o while true. While true significa rode para sempre. Tá bom? Faça esse loop durar para sempre. Porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a responsabilidade de parar o loop seja de um if aqui dentro. Okay? Então, vou botar aqui console.log e menos menos. E eu vou dizer que se i for igual a 0, break. Esse é o comando que a gente dá para parar o loop. Então, e pronto. Viu aí? Se eu colocar aqui
se for igual a menos 10. E vai rodar. Opa, eu esqueci de deixar o i igual a 10 novamente. Pronto. Eu deixar aqui i até menos 10, ele vai de 10 até menos 10. Até menos 9, na verdade, porque quando chega em menos 10 ele para e não printa mais. Tá bom? Então, essa é outra forma de você parar. Às vezes você usa uma, às vezes você usa as duas ao mesmo tempo. Você tem a condição de parada aqui e a condição de parada no if também, caso alguma coisa dê errado, alguma coisa saia diferente. Então, deem uma testada aí. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Estudem e revise cada um dos pontos. E lembre-se que a gente vai deixar aí embaixo onde, quando cada um dos assuntos acontece. Ok? Até a próxima.